Boa tarde, boa noite. Já não sei mais aqui se é tarde ou já é noite, não é? Estamos nesse lindo entardecer aqui na cidade de São Roque, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 17 de março. Esse dia é quase um dia inesquecível, não é? Afinal de contas, 366 dias que estamos aqui, bem dizer, encalacrados, não é? Estamos aqui na reserva, estamos guardadinhos, porque já faz um ano e um dia que foi decretado este isolamento social. Infelizmente, não temos ninguém à igreja, somente um time aqui para poder debater na palavra de Deus, mas, meu amigo e minha amiga, espero que você possa aí compartilhar, que você possa aí, através do YouTube, mandar para seus amigos essa mensagem de esperança, uma mensagem maravilhosa que escolhemos para estudar nesta noite, início de noite, não é? E espero que você possa também convidar a todos aí da tua casa, para estar juntos conosco neste culto de oração. Afinal de contas, é quarta-feira, e quarta-feira é um dos cultos mais abençoados, todos são, mas é um culto muito abençoado de quarta-feira, onde você pode mandar seus pedidos, não é? Nós estamos aqui, nesta quarta-feira, fazendo uma gravação. Você vai nos assistir aí às 19h30, devido a essa questão de estarmos fazendo e cumprindo as ordens das 20 horas, estarmos já dentro dos nossos lares. Meu amigo e minha amiga, espero que você também esteja aí cumprindo, esteja aí juntos de nós, dando um bom testemunho ao seu vizinho, aos seus familiares, cumprindo essas regras, meu amigo. Nós estamos num momento difícil e, infelizmente, estamos perdendo muitas pessoas. Hoje tivemos a notícia de mais um pastor aqui da nossa igreja que veio a falecer, o pastor Marcos, não é? Deus abençoe a família dele, console o coração dele. O nosso jovem cantor lá da igreja do NASP, de Engenheiro Coelho, o nosso jovem Esdras. Olha só, meu querido irmão, a Covid tem levado muita gente, a Covid tem provocado essa doença, é muito séria. Então, nosso pedido é para você que não sai de casa, se cuide neste momento. Nós logo, logo, com a bênção de Deus, nós vamos estar com toda certeza vencendo isso aí. Meu amigo e minha amiga, chegou a hora de você conhecer quem está aqui comigo hoje, quem está junto de mim. Espero que você também chame as pessoas para estar ao seu lado e todos juntos falamos na palavra de Deus. À minha esquerda eu tenho aqui um jovem amigo, irmão, que está chegando para a nossa igreja, e é com grande prazer que eu vou apresentar a você, se você já não o conhece. Nós temos aqui o Marcos. Marcos, boa tarde, boa noite, já não sei nem o que eu digo para você, meu amigo. Boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, diz um negócio para mim, está animado para pregar o Evangelho? Conta um pouquinho aí, você esteve na igreja de Moema, isso que você me falou, e agora vindo para São Roque, é isso mesmo? Isso, com a pandemia, o tipo de trabalho que eu faço em São Paulo ficou um pouco mais escasso, acabou que a família me chamou para vir aqui e a gente ficar mais unido, mais junto. A pandemia, né, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus, né? Verdade. Então, aconteceu isso, eu imediatamente ajeitei minha vida, 4 anos tentando vender ou alugar um imóvel em São Paulo, não conseguia. Foi essa proposta surgir, pandemia surgir, 8 interessados no mesmo mês. Olha que E eu consegui escolher para quem eu queria alugar o imóvel que eu tinha lá. E vim para cá e estou me organizando aqui, tentando me tornar, de fato, um são-roquense, que eu não acredito que consegui efetivamente ainda, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Com certeza, Marcos. Aqui dizem que quem bebe a água desta terra, São Roquense fica, viu? Marcos, seja bem-vindo aqui conosco, aqui na nossa igreja, né, na comunidade adventista. Garanto a você que você vai ter muito sucesso, você vai ser uma pessoa muito abençoada, não é? E que juntos nós possamos aguardar a volta de Jesus. Amém.
Doutor Ernesto Paulosi, esse eu não preciso apresentar não, porque esse já é uma figurinha carimbada aqui da nossa igreja. Boa tarde, boa noite. Meu boa noite, meu boa tarde a todos. É sempre um privilégio poder estar aqui, Marcos. E agora tem 2 Marcos, né? Marcos 1 e Marcos 2. É isso aí. Pois é, um cabeludo e um careca. Pois então é. agora a gente vai identificar assim. Qual é o Marcos? O careca. Qual é o Marcos? O cabeludo. Tá Pois vendo? olha só, rapaz. Então você fala que quem bebe dessa água nunca tem problema. Por isso que eu trouxe água própria, para não ter bem. risco, porque o ar já está contaminado. Vai que a água também se contamine, né? Já pensou? É verdade, doutor Ernesto, mas é muito bom. A gente está descontraindo aqui, meus amigos, porque não adianta ficar num clima muito pesado. Afinal de contas, nós viemos aqui para ter as bênçãos e falar do nosso Criador. E é nesses momentos onde nós podemos aqui juntos, não é? Dos irmãos, dos amigos, passarmos alguns momentos aqui agradáveis em nome de Cristo Jesus. Também quero cumprimentar aquele que esteve com nós por um período, ficou 15 dias afastado e ele está de volta. Nosso querido missionário, irmão Joel, boa tarde. Marquinhos, tô de volta. Que bom. Diz que as coisas ruins sempre voltam, né? Olha, rapaz. Agora é Joel Covidão. Estamos aí, Deus cuidou de nós. Passamos uns dias muito difíceis. Mas eu sempre digo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso, Marquinho, que teve um momento lá no hospital que o coração estava para explodir. Mas Deus ainda segurou. Calma aí, Joel. Então agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui de novo. Tem mais coisa para você fazer em São Roque. Tem. Não vai deixar esse povo, não. Amém, amém. E estamos aí. Nos sentimos felizes, Joel, de tê-lo aqui conosco, com saúde, não é? Precisamos cuidar, meu querido irmão, da nossa saúde preventivamente, não é? O melhor remédio, a melhor vacina é a prevenção. Então, se previna, cuide-se, cuide dos seus amados na alimentação, tome muita água, faça exercício físico, caminhe, tenha o sol. Olha, 8 remédios naturais à nossa disposição, sem você gastar um centavo sequer. Está tudo à sua disposição, à minha disposição. Vamos nos prevenir. Vamos sempre andar olhando para cima, almejando estar lá no céu, mas, porém, enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, vamos tomar os devidos cuidados, vamos ser precavidos, vamos fazer tudo aquilo que nos cabe. Amado, quero neste momento convidar a você para cantar um hino conosco. O hino escolhido nesta quarta-feira é o hino de número 500 do nosso inário. Abra seu inário aí e cante conosco bem alto para que seu vizinho possa ouvir. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Existe um hino tão confortante quanto esse, meu irmão? Ah, não tem, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que assim seja, meu amigo, na minha e na sua vida. Chegamos aos momentos onde nós temos a oportunidade de poder pedir, de nós podermos agradecer, de nós podermos também estar sempre conectados ao Senhor. Eu quero pedir aqui ao Joel, saber, melhor dizendo, o que ele tem para agradecer e se tem um pedido especial nesta quarta-feira de oração, Joel. Marquinhos, eu tenho muito que agradecer a Deus. Primeiro, por estar vivo. Amém. Por Ele me conceder ainda o fôlego de vida. E eu quero pedir também pelos nossos, né? Claro. As nossas famílias, para que Deus continue cuidando de cada um. E eu contei esses dias o testemunho do irmão Exton, do empresário do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês se lembram do testemunho Sim. dele. Ontem eu estava falando com ele, a mãe dele está em coma também, com Covid, e agora está com uma pneumonia no pulmão. Então ele falou para mim muito triste: Joel, eu sei que a minha mãe vai descansar no Senhor. Mas mesmo a gente sabendo disso, Marquinhos, o coração da gente dói. Claro. Perder alguém que nós amamos dói muito. Então eu quero pedir também para que oramos pela família do irmão Exton, para que Deus venha ter misericórdia e confortar a família. E uma coisa que você disse, eu quero orientar também os nossos queridos que estão aí, se sentir mal, não deixar de ir ao hospital. Muitos estão perdendo a vida, Marquinhos, porque estão com medo de ir até o hospital. Verdade. Eu não queria ir no hospital. O irmão que falou, levanta daí e vai no hospital. E eu atendi o que ele me disse. Amém. E foi a providência de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, Deus cuida de você, Deus está com você, mas se você sentir alguma coisa diferente, vá até o hospital. Porque Deus está por trás de todas as coisas. Então esse é meu pedido, Marquinhos. E vamos orar pela igreja, né?
Vamos sim, orar Tiago. pelo trabalho missionário, vamos orar pela obra que Deus tem para operar aqui em São Roque, que tudo venha a ser feito de acordo à vontade de Deus. Amém, amém. Quero também convidar ao Marcos, se tem um pedido, um agradecimento em especial nesta tarde, este é o momento, Marcos. Bom, faz parte das minhas orações diárias, na verdade, que eu peço pelo socorro de Deus, pela atenção de Deus a todos aqueles que estão angustiados, enfermos, em luto, aqueles que estão vacilando na fé, que eles possam ser fortalecidos nessa época, porque é a época da sacudidura. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida disso. E que todos aqueles que clamam pelo socorro em nome de Deus, que sejam ouvidos, independente de suas necessidades e suas histórias individuais. Que nós possamos orar pela nossa igreja, pelas nossas famílias, para que nós possamos persistir, perseverar e, acima de tudo, acreditar que todos aqueles que eventualmente não resistirão são bem-aventurados. Amém, Marcos. Muito obrigado. Eu também, particularmente, quero, nesta quarta-feira, poder fazer um pedido aqui à nossa igreja, aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Tenho uma prima que agora à tarde também ficou sabendo que seu esposo veio a falecer, o José, no hospital de Cotia, também de Covid. Então, minha prima Neide, que Deus possa confortar o teu coração, os teus filhos, e que naquele dia glorioso nós possamos dar aquele abraço. Um abraço fraterno, um abraço para toda a eternidade, pois temos a fé em que em Jesus Cristo podemos conquistar a eternidade. Quero agradecer pelas lutas diárias, pelas vitórias conquistadas. O missionário falou aqui que o pastor, não é amigo, disse que sua mãezinha está entubada e agora tem uma pneumonia. Minha sogra também passou por isso, viu, meu irmão? Minha sogra passou por isso e está lá para contar a história. Então, Deus sabe de tudo. Deus sempre dá e exerce aquilo que é melhor em nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, a você nesta noite, que não vai poder relatar, não vou poder ler aqui, porque não estamos ao vivo, mas ore na sua casa, daqui a pouco nós vamos aqui orar. E ore na tua casa por tudo aquilo que o teu coração está aflito. E também agradeça, porque os agradecimentos, com toda certeza, são maiores. Doutor Ernesto, seus pedidos, seus agradecimentos e, por favor, dirija essa primeira oração para nós. Marcos, esses dias têm sido dias de grande sofrimento. Não só de Covid, estão morrendo os nossos irmãos, mas de morte natural. Nós tivemos a morte nessa semana do Elias de Azevedo, que era dono da gravadora GBM. Eu fiz muitas séries de conferência com material do Elias. Tive o privilégio de fazer 2 anos de administração com o filho, com o Wilson, filho do Elias. E embora uma pessoa já nos seus 88 anos, ele descansou no Senhor. Você citou aqui o pastor Tosta, que veio a falecer nesta madrugada. E tantos outros que às vezes você não compreende o porquê. Eu selecionei um texto da Simone White que eu gostaria de ler agora. Sabe, a gente não compreende as coisas. Ela diz o seguinte, olha só como é que ela diz aqui. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. E veja agora as palavras que ela fala aqui no livro Conselho sobre Saúde, página 375. Deus conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o mundo. Então a gente, às vezes, a gente não sabe o porquê.
O véu não foi desvendado. Eu vejo, nós estamos orando agora pelo nosso querido irmão Vanderlei Emboaba. Ontem a esposa dele, ele ligou para a Gisele chorando e falou assim, ela chama a Gisele vizinha, porque nós éramos vizinhos num condomínio, e ela disse, vizinha, ore que o Vanderlei acabou de ser entubado. Hoje recebemos notícias de que ele continua entubado, mas que os exames já estão voltando à normalidade. É alguém que segue os princípios que nós acabamos de dizer aqui. A gente não sabe o porquê das coisas. A gente não tem noção. Mas vai chegar o dia que, aí, quando nós estivermos nos céus, e nós olharmos para o fim, nós vamos agradecer a Deus cada minuto, cada porta que para nós pareceu fechada. Eu vi o presidente do pastor Tosta, num recado que ele deu à igreja, ele era o evangelista e era o ministerial do campo. E ele usou as palavras do pastor Tosta. Quando abrir os olhos, eu verei Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui nesta tarde para refletir sobre a palavra de Deus. Como eu disse sábado no sermão, eu não sei se eu farei parte daqueles que são intitulados os bem-aventurados que dormem no Senhor. Eu não sei. Eu não sei se eu farei parte daqueles que verão Jesus sem passar pela morte, fazendo parte dos 144 mil. Nunca me contaminei com outras igrejas, com outra fé. Sempre fui adventista. Sempre foi esta fé. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. E convido você também a fazê-lo. Depositar sua fé, depositar sua vida incondicionalmente nas mãos do Senhor. E Ele vai te conduzir a porto seguro. Incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, nós te reconhecemos como o nosso Salvador e como Senhor de nossa vida. Nós te reconhecemos como nosso Pai, e na qualidade de filhos, Senhor. Estamos aqui, neste momento, para te render um culto de louvor, um culto de gratidão. De poder abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito, o mesmo que conduziu Moisés a escrever estas palavras, que Ele se faça presente entre nós, e que nós possamos, Senhor, sorver das verdades que o Senhor tem para cada um no tempo presente. Somos pecadores, não somos dignos de estar aqui, o Senhor sabe disso. Mas graças ao sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor nos considera santos aos Teus olhos. Por favor, Senhor, nos secunde. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E os pedidos que aqui foram feitos. O Senhor que conhece nosso querido irmão Vanderlei Emboaba, esteja com ele. Esteja, Senhor, com aqueles que choram, os seus queridos que desceram à sepultura. O Senhor que é o bálsamo de Gileade, que o Senhor cubra esta dor. E que, na esperança de poder encontrá-los na manhã da ressurreição, possamos ser consolados por Ti. Que as Tuas promessas, mais do que nunca, se façam presentes. Aquele Senhor que, porventura, durante essa pandemia, tem tropeçado nos obstáculos da vida. Que Teu Espírito continue trabalhando no coração deles. Embora colocados à prova, não resistiram, não passaram pelo teste. Mas, Senhor, por favor, que o Teu braço continue estendido. Que eles possam, Senhor, ouvir ainda o chamado do Espírito para voltar ao redil do bom pastor. Esteja conosco. Nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, doutor Ernesto, por essa oração.
Meu amigo, você sabe que toda quarta-feira nós estamos estudando um pequeno livrinho, não é? Propósitos, Quarta-feira do Poder. E o título que nós vamos e escolhemos para hoje fala de um personagem bíblico que fala muito no meu, e eu tenho quase certeza que fala fundo também no seu coração. Eu peço a você que abra a tua Bíblia lá no livro de Jó. Nós vamos estudar nesta tarde um pouquinho da vida desse homem. Vamos poder aqui discorrer sobre todo o momento em que ele passou, quem era Jó, a vida que ele levava, como ele conhecia o Deus do céu, enfim, nós vamos poder nos aprofundar um pouquinho mais sobre este homem e sobre esta fé, na fé no Deus Todo-Poderoso, e o que Deus proveu na vida desse seu servo. Vamos em frente, olha lá, Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Que homem poderoso esse, doutor Ernesto. A nossa consideração diz assim, doutor Ernesto, só para você entrar nele. Jó também era o sacerdote da família, um homem íntegro e que vivia segundo o propósito divino. Sacrificava-se em intercessão pelos seus filhos. Jó era íntegro, sim, mas não era perfeito. Deus quer mais para seus servos do que integridade. A palavra está com o senhor. É interessante notar que Jó foi o primeiro livro escrito no cânon bíblico. Foi escrito por Moisés. E dizem os estudiosos que Jó certamente era um personagem que viveu ali na região de Midian, aonde Moisés estava agora, depois de ter fugido do Egito. E é interessante, que me chama muito a atenção aqui, é quando você vê as primeiras palavras do cânon bíblico, você vê que é de alguém temente a Deus. Verdade. Quando você começa a estudar, você vê que é um milionário. E normalmente a gente tem assim em mente que um milionário não é alguém que procura a Deus. Jó desmente essa verdade, que a gente tenta fazer com que seja verdade. Jó era um milionário, diz aqui que era o maior de todos do Oriente. Imagine você hoje, o Oriente, os maiores, nós sabemos que lá tem os cheques, nós temos lá todo aquele pessoal do Catar, temos todo aquele pessoal do Oriente, são pessoas extremamente ricas. E você faz aqui um paralelo aqui, veja que Moisés faz questão de citar, como foi lido agora, que ele era o maior de todos do Oriente. Eu só queria chamar atenção por alguma coisa aqui. Olha o tanto de animais que ele tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. E é interessante que... Doutor Ernesto, deixa eu interromper você. Você já foi um criador de ovelha? Já. Quanto custa uma ovelha hoje? Pois é, você pegar uma ovelha hoje, já não sai por menos de R$500. Uma ovelha padrão, um borrego. Um borrego, eu digo, uma ovelha, um cordeirinho de até 6 meses, que é aquele que a gente sacrifica para comer. Olha lá, vamos colocar R$500. Marcos vai fazer essa conta para a gente, não, porque ele é dos engenheiro. Borregos, calma, dos borregos. Mas se você pegar uma ovelha em produção, as parideiras, elas não saem por menos de R$10.000 cada uma. Tá, mas vamos jogar lá embaixo. Eu tinha uma ovelha, eu tinha um bode não, o carneiro, que é o macho reprodutor, e eu adquiri em parceria
com pessoas, ele era campeão brasileiro, nós pagamos em 2010 165 mil reais nesse carneiro. Para Um reprodução. carneiro. Então, Marcos, vamos colocar R$1.000 para facilitar, Preço médio. porque você é um engenheiro, e engenheiro sabe fazer conta, é bom de conta. Quanto daria aí no dinheiro de hoje 7.000 ovelhas a R$1.000? Bom, aqui nós temos 7 milhões, né? De ovelhas. Só De de ovelhas. ovelhas. Quer dizer, sem Rapaz. contar os campeões, isso, genética e tudo aquilo. Lógico, aqueles mais e menos desvalorizados. Mas continua aí, doutor Ernesto. Aí ele fala o seguinte, que ele tinha 3.000 camelos. Por que ele tinha tanto camelo? É atípico. Quando diz aqui, você faz um paralelo, diz os estudiosos que ele era o maior de todos do Oriente. Por quê? Esses 3.000 camelos, certamente, ele tinha um sistema de transporte, com caravanas. Ele tinha uma Transjó. Transoriente do Jó. Então veja só, por quê? Naquela época o sistema de transportes, eles eram feitos por camelos. A gente tem vários momentos, quando, por exemplo, a gente pega José. José, ele foi levado com os camelos, quando chegaram a turma dos camelos, levaram José. E aqui diz que ele tinha 3.000 camelos, ele tinha uma transportadora, era a maior do Oriente. Mas diz que ele tinha 500 juntas de bois. Sabe que 500 juntas de bois são 1.000 bois, porque cada junta é de 2. Então ele não tinha trator. Imagina o tanto de terra que esse homem tinha para poder lavrar. E diz aqui que ele tinha 500 jumentas. Por que tinha tanta jumenta? Porque o leite da jumenta para fazer queijo era a maior iguaria que se tinha no Oriente. E certamente, ele tinha um laticínio de leite de jumentos. Laticínio Jó. Laticínio Jó. Esse Jó era poderoso, hein? Por que será que Moisés, que é que me chama a atenção, coloca esta situação? A vida, a gente sabe que a vida é difícil. E muitas vezes a vida é injusta. Mas eu não acho que Deus era injusto. A vida não era injusta com Jó, com tamanho poderio econômico. Com certeza. Mas, olha, doutor Ernesto, posso dar uma cortadinha em Não, você? exatamente. Eu vou colocar agora a questão. Sim, sim. Tudo isso daqui, o conforto de Jó, a grande pergunta que nós vamos responder nesta turma. A grande pergunta, por que o justo sofre? Se Deus é um Deus de amor e misericórdia, você tem um homem aqui que diz que era um homem que honrava a Deus, que orava pelos seus filhos e que era um sacerdote. A pergunta é, por que os justos sofrem? Sabe, doutor Ernesto, eu quero me aprofundar nisso sim, mas eu quero só aqui falar e perguntar para o Joel. Joel, me diz o seguinte, o texto aqui em cima, ainda no versículo 1, ele me chama assim, o homem era íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Era preciso Jó se desviar do mal com toda essa dinheirama que ele tinha? Ele parece que estava acima do bem e do mal, porque ele tinha muito poder financeiro. Marquinho, dá para nós entendermos algumas coisas importantes no texto aqui. Primeira coisa, Jó, ele era íntegro por questão de caráter. Eu acredito que se Jó não tivesse nada, mesmo assim, ele seria íntegro. Nós não estamos colocando depois do que aconteceu. Tá? O que nós precisamos entender aqui, que a integridade de uma pessoa vem da comunhão que ele tem. A integridade vem com a comunhão que ele tem com o Pai. Tá? E se você tem uma comunhão verdadeira com Jesus, você não precisa nem se livrar do mal, porque o mal não vai nem se aproximar de você. Né? Precisamos entender isso. Tanto que se nós lermos, não é o caso de nós lermos toda a história de Jó, mas nós vamos ver que quando Lúcifer acusou Jó, ele falou, olha, eu não sei o que aquele homem tem, que ele é tão reto, eu acho que é por causa do dinheiro, e não era. Então, a fidelidade vem do caráter que eu tenho moldado pelo Senhor Jesus. Se o meu caráter, Marquinhos, é moldado por Cristo, nada vai me derrubar. É verdade, missionário. Marcos, deixa eu perguntar um negócio para você. O livro aqui nos traz uma reflexão, né? E ele diz assim que aquele concílio presidido por Deus se reúne, né?
Provavelmente estão presentes ali os anjos celestiais e representantes de todos os planetas habitados. Todos prestam contas diante do trono celestial, ali para Deus. Aí aparece então o intruso, né? O inimigo de Jesus. E ele diz assim para Deus: sabe por que aquele teu servo lá na terra faz tudo o que você quer? Porque ele é mimado. Já tem de tudo, não lhe falta nada. O Senhor dá tudo para ele. E aí Deus diz para Satanás, diz para ele assim: olha, meu amigo, mexe com ele, só não lhe tire a vida. A grande questão aqui que a gente vê no livro de Jó, logo no começo, é uma disputa de autoridade sobre a terra. Nós temos Deus apostando, justamente como o irmão Joel colocou, no caráter de Jó. E nós temos o opositor, o Satã, né, aquele que se opõe, questionando e acusando não só o caráter de Jó, mas a própria lei de Deus, Criador dos céus e da terra. Porque nós aqui, aliás, um parêntese, nós aqui vemos uma coisa, uma história escrita por Moisés, anterior à lei, de uma pessoa que já observava a lei. Então, que ninguém possa dizer, olhando o livro de Jó, que a lei é coisa de judeu, que o sábado é coisa de judeu, porque o judeu só veio a existir muito tempo depois. Então, a questão é quem tem autoridade sobre a terra. Deus chama todos os seus filhos criados num concílio celestial, e aí o intruso surge, e Deus pergunta: de onde vens? E o intruso responde: de rodear a terra e passear por ela. Ora, quem rodeia e passeia por uma propriedade se julga dono dela, porque transita livremente. Ninguém vai ficar invadindo propriedade alheia. Mas é isso justamente que Satanás alega, que ele tem liberdade e autoridade para rodear e passear pela terra. E principalmente, né, apontar aquele filho amado como se fosse, então, só faz o que Deus quer porque ele está bem. E às vezes, quando eu lia isso, eu também ficava pensando, muitas vezes nós somos assim, quando estamos bem financeiramente, quando estamos em paz com a nossa família, com um bom emprego, com uma boa casa, um bom carro, me parece que Deus é meu amigo. Mas quando alguma coisa, uma gripe me acomete, então eu falo: cadê Deus? Que não me ajuda a sair disso. Aonde está esse Deus? Doutor Ernesto, me diz o seguinte: Satanás tira a saúde de Jó. A última coisa que um ser vivo quer perder nessa terra, mesmo que não dê conta ou não dê valor, é a saúde. Não é assim? Veja só, Marcos, quando você vê aqui o contexto, é Deus quem provoca o Ra-Satã. Porque aqui o original aqui do nome Satanás é Ra-Satã, que é um verbo hebraico de adversário, resistir. E quando se junta ao substantivo final, com a forma adverbial, o nome Satanás quer dizer adversário, acusador. Satã. Ra-Satã. Como ele diz, o intruso aqui na situação, porque ele já tinha sido expulso dos céus. Mas é interessante que a Bíblia fala aqui, Moisés põe como filhos de Deus. Olha que mesmo ele sendo tudo isso, ele era considerado filho de Deus. Mas, Marcos, hoje quando você pega Covid, alguém que experiência, que passou por isso aqui, ele diz o seguinte: quando você sente os primeiros sintomas, corra para o hospital. Todo mundo fala do tratamento precoce. Quando você lê o livro de Jó, você tem pelo menos aqui, até o versículo 5, você tem o porquê da definição do versículo 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Será que ele era perfeito a tal ponto que ele não pecasse? Claro que ele era um pecador. Mas ele só tem essa definição porque aqui no versículo 5, veja o que ele fazia. E aí que está o segredo para você encarar. Decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó seus filhos, e começa aqui. Ele santificava os filhos. Levantava-se de madrugada. Um homem milionário como esse, que não precisava de nada. Diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus no seu coração. E ponto. E olha como Moisés junta aqui. Assim o fazia Jó continuadamente. O hábito dele era um homem de oração. Então, Deus provoca a Satã. É incrível como Deus provoca ele. Não é ele, não é Satã que chegou lá e falou, faça. Não, Deus provoca. E Deus fala assim, você viu? E aí vem a pergunta que você me fez. Vem a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, para as pessoas não poderem entender. Quando eu li isso aqui, eu falei, doutor Ernesto, me explica aí o senhor como teólogo. O senhor acredita aqui, porque o nosso comentário diz assim, aparece então um intruso, apareceu lá Satanás. Deus disse a Satanás, você notou o meu servo Jó? Satanás retrucou, Jó é mimado, o Senhor comprou a integridade dele com presentes. E eu perguntei para o doutor Ernesto, foi Satanás que pediu Jó ou Deus que permitiu a Satanás mexer na vida de Jó? Vou pegar as palavras aqui do nosso querido irmão Marcos. Ele colocou aqui que nós estamos aqui aqui é claramente aqui uma disputa de conceito entre o bem e o mal. Olha o conceito que Deus tinha de Jó. Puxa, quando eu leio isso, qual o conceito que Deus tem de mim? Deus fala para ele, ninguém tem semelhante a ele. Não existe ninguém na face da terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por que Deus coloca desta maneira para Satanás? Porque qual era a grande acusação que Lúcifer fez ao deixar o reino dos céus? Ele apontou para Deus e falou o quê? O Senhor é injusto, o Senhor obriga, as pessoas se curvam diante do Senhor porque tem medo, adoram o Senhor por medo. Olha só que o contexto aqui volta da mesma maneira, é a mesma situação. E Satanás falou, você viu então ele? Você não era pecador, Lúcifer, mas Jó é um pecador. Mas, contudo, ele é íntegro, reto e é Deus. Toca nele, eu autorizo você, mexe nele, porque eu conheço, eu sei quem é Jó. Deus coloca exatamente aqui, Moisés começa no primeiro capítulo do cânon bíblico, colocando exatamente a disputa entre o bem e o mal. E Jó foi eleito por Deus para representar o bem. E você quer ver algo interessante, Marquinho? Quando nós estudamos Jó, nós vemos algumas crises que aconteceu na vida do Jó, que acontecem na vida dos seres humanos hoje. Tá? Só que Jó, ele não deixou se abalar. Veja só para nós entendermos. A primeira aprovação de Jó qual foi? Não ter nada. Tinha tudo e na mesma hora? Em questão de minutos, é falido. Acabou tudo. E ser falido é duro, né? Já imaginou? Você quer destruir um casamento, um relacionamento? Fale. Segundo ponto, crise da enfermidade. Tinha tudo, perdeu tudo, ficou doente. Terceiro ponto. O que era esse tudo aí, Joel? Acabou o plano de saúde. O que é perder tudo? Perdeu tudo que ele tinha na vida, ele perdeu. Todos os bens materiais. Todos os bens Família. materiais. Agora vamos falar, perdeu. Esse é o terceiro ponto. Vamos lá. Perdeu a família, perdeu a mulher. Perdeu todos os 10 filhos. Perdeu todos os 10 filhos. E olha que Enlutado. interessante. E Teve perdeu, uma crise conjugal terrível, ó. E perdeu vamos o lá. amor de todos aqueles que faziam parte da família Todo dele mundo se que afastou. que permaneceram Todo mundo vivos. se afastou dele. E daí, Os amigos? Rapaz, que desgraça total, hein? quarto, ó, afastamento das pessoas, veio a solidão. Agora você imagina, doutor Ernesto,
perdeu tudo do dia para a noite, perdeu, doente, ficou doente, perdeu a família, e os filhos, e os amigos fizeram o quê? Veio a solidão. Você imagina, sozinho, Só sobraram 3 críticos. só crítica. Joel, A quinta, pois não, vai em frente. foi mais duro. A quinta provação, o mais duro foi provar o seu próprio caráter de temente a Deus. Porque Nós você imagina alguém apontando para você? não vamos lá na frente, espera um Tá, minutinho só. Vamos lá. Está no Eu, capítulo eu, 1 só. eu É que preciso, o negócio é bom. eu preciso tocar com vocês na questão da saúde. Sabe por quê? Isso chamou muito a minha atenção. Olha só, o nosso comentário aqui, bíblico, diz assim, que Jó teve uma agressão tão forte, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, meu amigo, nesta situação. Era uma agressão à visão e ao olfato de quem quer que o encontrasse. Jó ficou irreconhecível. E aqui, ele diz todas as características da doença de Jó. Primeiro, feridas inflamadas e úlceras. Coceira contínua. Mudanças degenerativas na pele, no rosto, desfiguração. Perda de apetite, medo e depressão. Feridas cheias de pus que se abrem, coçam, racham e supuram. Vermes formados nas feridas. Dificuldade para respirar. Escurecimento da pálpebra. Mau hálito. Perda de peso. Dor excruciante e contínua. Febre alta com arrepios e descoloração da pele. Ansiedade e diarreia. Eu não sei se foi com o Dr. Ernesto que eu estava comentando sobre isso, se foi com o Marcos. Me parece Covid. Me parece que Jó teve Covid. Porque aqui, meu amigo, Com todos os sintomas reunidos. todos juntos. Me parece que é uma coisa que se repete na vida em 2021 de muitas pessoas. Qual é o primeiro flagelo de Apocalipse 16? Pois é, o tempo dirá. O tempo vai nos mostrar isso. Está lá em Apocalipse Não é? 16, se não me engano, verso 2. E o primeiro anjo derrama sua taça da cólera de Deus, e sobre os homens adoradores da besta e de sua imagem sobrevirão úlceras malignas e perniciosas. Olha aí. Quando eu li isso sobre a saúde de Jó, me chamou muito a atenção, doutor Ernesto. Porque eu fico imaginando que por muito menos, ou quase tudo menos, a gente chega a blasfemar contra Deus. Pois é, Marcos, e você veja só. Ainda quero ver um pouquinho, nós estamos aqui no capítulo 1, esse aqui é a parte do capítulo 2, mas no capítulo 1 é interessante, olha só. Vamos nos colocar no lugar de Jó. Eu às vezes me pergunto, será que Deus tem um conceito que Deus tinha de Jó comigo? Primeiro, quando você perde o seu trabalho, é horrível. Jó não perdeu só o trabalho. Jó perdeu os bens também. E o pior de tudo, você já parou para pensar? Eu vejo meu querido amigo Marcos aqui, que contou que tem uma filhinha. Qual a idade da sua filha, Marcos? 14. 14 anos. O que representaria na sua vida hoje uma desgraça você perdendo a sua filha? Como é que você se sentiria como ser humano? Acho que é a pior das criaturas. Sim, é como ser amputado uma parte de você, né? Qualquer pessoa muito querida que você tenha, é uma parte da sua vida que deixa de existir. Você veja só, pela ordem que Moisés colocou, ele perde o trabalho, ele perde os bens, e ele perde todos os 10 filhos. Quer dizer, ele não estava doente aqui ainda. E a mulher dele pega e levanta a mão para ele. Qual foi a reação de Jó? Capítulo 1, versículo 20. Quando ele recebe a notícia do falecimento do último filho. E Jó, então, eu gosto desse então. Então,
Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quer dizer, essa aqui é a atitude de alguém que está em desespero absoluto. Essa aqui era o símbolo. A gente já viu várias vezes que o rei, ou o profeta, ou as pessoas rasgavam o manto, repousavam a cabeça, raspava a cabeça e se lançava por terra, sacudindo a terra. É o desespero absoluto. E veja só o que fala Jó. Meu Deus do céu, olha a oração dele. Versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. E veja agora a parte final da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu teria condições de fazer uma oração dessa nessa hora? Eu estaria em depressão. Eu estaria procurando, estaria aqui ajoelhado aqui no chão, aqui desesperado. E qual seria a postura dos outros olhando para você? Não era o bom, não era o riquinho, não era aquele que era isso e não era aquilo. E veja só, versículo 22, a gente não pode passar batido nisso. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por que isso, Marcos? Isso serve para nós todos. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Ele sabia quem era o Deus que criou os céus e a terra. Amigo, como é que você quer enfrentar os problemas se você não conhece o Senhor que te tira dos problemas? Talvez você só tenha ouvido falar dele. Talvez só te contaram sobre ele. Só você tem ouvido, mas você não tem experimentado se relacionar com ele. Sabe por que Jó foi isso? Eu imagino, Marcos, que Deus dos céus, o dia que nós estivermos no céu, é bom perguntar isso para Deus. Deus dos céus devia olhar com os olhos de felicidade, um sorriso nos lábios, olhando para o Rassatã e dizendo, está bem, filho? Você viu quem é este? Você viu quem é este? A prova veio da forma mais dura e agora então entra naquilo que você tem questionado sobre a saúde. É a segunda vez que o Rassatã vai lá e fala, isso não é nada. Mexe com ele e vai ver se ele não vai te amaldiçoar. Só sobrou a senhora Jó. Todo mundo critica a senhora Jó. Vocês acham que é fácil uma mãe perder 10 filhos? Não só os filhos, né, doutor? Perdeu tudo. Não, a mulher perdeu tudo. Cadê o plano de saúde? Perdeu tudo. Não tinha estabilidade nenhuma mais, acabou. Estabilidade zero. Eu vi aqui o irmão Marcos aqui falando aqui, que ele estava em São Paulo e chegou um momento que ele teve que vir para cá, e o momento da pandemia, eu vi ele contando a história dele. A história dele é a minha história, a sua história, a história de todo mundo hoje. Agora você guardar as devidas proporções já nos leva à depressão, nos leva a uma dificuldade, não é, irmão? Olha, irmãos, o livro de Jó, para mim, ele tem um significado muito especial. Eu, no momento dos meus anos mais recentes de maior aflição, foi o livro que eu peguei para conversar com Deus. Um outro dia eu conto mais pormenores disso, mas o que eu queria dizer a vocês, e em compaixão e empatia a todos aqueles que nos assistem, todo homem e mulher tem um limite. Em algum lugar que eventualmente a vida apertar, todo o joelho dobra. Só que, no caso de Jó, Deus, através de Moisés, contou a nós todos uma história no qual havia um homem que só foi se dobrar, e olha assim, se dobrar no sentido da dor, no limite que Deus colocou. Porque Deus é quem coloca o limite para Jó, para que Satanás não mexa na vida dele, que é o que nós temos ali no capítulo 2, versículo 9. Sem óculos, não, versículo 6. E então Deus toca na saúde dele, mas na vida dele não mexa. Até porque a vida de cada um de nós é dada por Deus, e Satanás não tem autoridade sobre isso. Então, eu vi o resto do livro como a dor de Jó falando.
E todos nós vamos ter nossos momentos de fraqueza. Todos nós vamos ter nossos momentos de desespero, cedo ou tarde. Aqui está o exemplo do que significa a perseverança dos santos, que está lá no final de Apocalipse 14, verso 12. Nós podemos estar sofrendo, nós podemos estar clamando para o Senhor, chega, Senhor, como Jó fez, eu não aguento mais, me deixa descansar. Mas que nós não nos revoltemos contra o Senhor. E esse é o grande exemplo de Jó. Verdade. São grandes conclusões que nós podemos tirar. Esse livro de Jó nos daria aí pelo menos uns 150 sermões, não é? A cada versículo a gente poderia montar e a gente poderia aqui ficar conversando sobre Jó. Mas o nosso tempo é curto, nós já estamos indo aqui para o final. Eu gostaria de ouvir aqui a conclusão aqui deste pequeno relato aqui do livro, do capítulo 1, aqui de Jó, né? Entramos um pouquinho no capítulo 2, passamos paralelamente aqui com o sofrimento de Jó e a condição de Jó para com Deus, não é? Eu gostaria aqui de considerar nesta noite, já tarde e noite, não é? 5 características que nós podemos encontrar em alguém com o espírito quebrantado, como Jó tinha, e com o coração contrito, não é? Não guarda rancor, não faz exigências, não tem expectativas, não espera um bom tratamento, não espera que outros compreendam, simplesmente trabalham para Deus, não oferece condições, não há negociações, é firme na palavra do Senhor e não espera favores. Ah, meu amado, quando eu leio isso aqui, eu vejo que parece que é totalmente adverso daquilo como nós, seres humanos, fazemos, não é? Muitas vezes ajudamos, queremos levar porque vamos querer alguma coisa de volta, queremos receber alguma coisa de volta. Mas no plano divino não é assim. O livro também nos dá uma ideia dizendo que Jesus, nosso Deus, ele tem planos muito maiores para nós. E aqui na vida de Jó não era diferente. Jó poderia pensar de uma forma, mas Deus tinha planos maiores, não só na vida de Jó, mas nas nossas também. Querido Joel, faz para mim um fechamento, uma conclusão do que essa pequena passagem que nós lemos hoje trouxe para o coração do meu amigo Joel. Marquinho, eu vejo aqui, quando você estuda, o livro de Jó é muito amplo, daria para nós continuarmos na próxima quarta-feira, porque tem muita coisa aqui. Mas o que me chama a atenção é que em todo momento da dificuldade de Jó, ele defendeu a Deus. Todo momento na dificuldade, ele fez o quê? Defendeu a Deus, mostrando a todos que Deus não era culpado por aquilo que ele estava passando. Nós precisamos entender, como pecadores que somos, que o que acontece, nós temos o seguinte, acontece o seguinte, muitas vezes ou nós criticamos a Deus, doutor Honesto, ou ao diabo. Alguém tem que pagar o preço do que está acontecendo. Terceirizamos o problema. Terceirizamos o problema, né? Nós, como seres humanos, somos mestres de fazer isso, ou a Deus ou ao diabo. Mas nós não olhamos para nós mesmos, que muitas dificuldades que nós passamos, nós colocamos com as nossas próprias mãos. Nós criamos. Nós criamos. Entende? Nós criamos o problema, nós criamos a dificuldade e temos que achar um subterfúgio por aquilo. Agora, o mais interessante de Jó é que ele sempre defendeu a Deus como Deus não fosse culpado, e não era mesmo culpado daquilo que estava acontecendo. E quando nós entendemos que Deus não é culpado de alguns atos e algumas decisões que nós praticamos, ele então faz o quê? Ele alivia o nosso fardo. Porque às vezes, Marquinhos, o fardo é muito pesado. Muitas vezes nós choramos na calada da noite. Muitas vezes nós questionamos a Deus o porquê de muitas coisas. Mas Jó não. Jó, ele sempre colocava assim, Deus sabe o porquê disso. O que eu quero deixar para nós nessa quarta-feira, querido, Deus sabe o porquê do teu sofrimento. Faça que nem Jó. Se coloca aos pés de Deus e Ele vai ajudar você a ser um vencedor como Jó foi. Amém, amém. Maravilha.
Marcos, o que o livro de Jó fala ao seu coração? E nesta tarde, o que nós debatemos que você talvez não tivesse entendido ainda o que Jó passou perante a toda essa vida dele? Olha, como eu disse um pouco antes, você começa a ler o discurso de Jó e você inicialmente começa a ver a dor falando, não a pessoa necessariamente. E quantos de nós não, muitas vezes, não manifestamos em nossas palavras, em nossas atitudes, a dor que vai no nosso coração, a angústia que vai no nosso coração. E aos poucos, o livro de Jó vai mostrando que Jó questiona Deus se ele, tendo sempre observado a lei, dele sempre tendo cumprido a lei e tendo temido a Deus, do porquê ele está passando por aquilo. E aí a coisa acaba indo para um lado que depois eu comecei a prestar atenção para que eu não faça. Que é um lado que a gente começa ligeiramente a entrar para o terreno da murmuração. Porque a gente começa a questionar o porquê aquilo está acontecendo com a gente, e a gente começa a querer, como está lá no capítulo 40, a condenar Deus para nos justificarmos. Então, o livro de Jó tem muito a ensinar. Mas uma coisa que eu acho mais impressionante no livro de Jó, sendo o primeiro livro da Bíblia, como o Dr. Ernesto colocou aqui, e aconteceu uma coisa engraçada, porque eu e o Dr. Ernesto, agora, ao mesmo tempo, fomos abrir a mesma página, o mesmo capítulo, o mesmo verso, que é a maior referência a Jesus no livro de Jó, que está lá no capítulo 19, a partir do verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém. Que passagem maravilhosa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Que esse realmente seja o sentimento que nós carreguemos dentro do nosso coração. Essa confiança bendita. Doutor Ernesto, suas considerações finais. Sabe, Marcos, eu não passei nem 1/10 que Jó passou. Mas qual era o segredo de Jó? Jó conhecia o Senhor, quer na abastância, quer no sofrimento. Jó tinha estoque de fé. Alguém que não entendia absolutamente nada do que passou, mas ele colocava nas mãos de Deus. E veja as palavras finais dele aqui no capítulo 42. Quando Deus se manifesta, ele põe assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza e na cinza. Sabe, muitas vezes a gente, como diz aqui o irmão, a gente terceiriza o problema. A gente se vê como um coitadinho no mundo. A gente se vê como um perseguido. Se tem alguém para reclamar da sorte, é o cidadão Jó. Quando a gente olha para Jó, a gente é bem-aventurado perto dele. Jó enfrentou tudo isso. Como ele diz, eu só conhecia de ouvir, e era alguém que comungava com Deus diariamente, acordava de madrugada. Sabe, Marcos, isso é de um fundamento. Outro dia eu estava pensando, já pensou se eu chegasse no momento em que o médico chegasse para mim e disse: Ernesto, nós vamos ter que te entubar agora. É quase que uma certidão de óbito sendo despedida ali. Nós sabemos que dos que são entubados, 25% falecem, 30% falecem. Até mais.
Jó estava com a certidão de óbito na mão. Mas ele chega, como foi a passagem que foi lida agora. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Ou você só ouviu falar? Ou só te contaram? Ou você está no conforto do teu sofá ou está na tua cama macia? O teu joelho tem sido dobrado diante do Senhor diariamente, pedindo que Ele guarde você e os seus. Sabe, amigo, guardar significa também descer à sepultura. Eu li aqui o texto antes. Guardar é se permitir ser conduzido por Deus. E Jó se permitia. Possamos nós, Marcos, ao estudar esse estudo que nós fizemos sobre Jó, que nós possamos tirar lições. Todos os que nós fazemos, nós chegamos à seguinte conclusão: ter comunhão com o Senhor, estar aos pés de Jesus. E eu posso dizer uma coisa para você, amigo: você nunca vai ser decepcionado. Saiba disso. Muito bem. Eu quero agradecer. Marcos, tem um comentário, alguma coisa? Pois não. Dizer amém. Amém, então. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada que está conosco, não desanime. Mantenha-se firme na fé. Faça como Jó. Seja uma pessoa que seja íntegro. Viva os propósitos divinos, não é? E principalmente, seja uma pessoa temente a Deus. Esse é o nosso convite nesta noite. Que você seja uma pessoa temente a Deus. E a integridade você pode ter certeza que você terá, como Jó. Você vai ser uma pessoa que vai se desviar do mal, como Jó fazia. Mas a integridade ali é uma integridade santa. Pois não, Marcos? Como foi colocado no começo, no capítulo 1 de Jó, nós vemos o grande conflito escancarado. E nós vemos uma acusação, não só contra o caráter de Jó, a integridade de Jó, mas vemos uma acusação contra a própria lei de Deus. Isso é muito relevante para os nossos dias atuais, para que a gente possa aplicar. Porque justamente a acusação, como o Dr. Ernesto colocou, é uma acusação de que onde há lei, não há liberdade. E o Dr. Ernesto é especialista nesse assunto, por ser advogado. Então, a questão que está nos dias de hoje é quem tem a autoridade moral máxima sobre as nossas vidas. E muitos dizem que é a ciência, ou que são os políticos. Mas nós sabemos em quem nós temos crido e quem é que realmente tem autoridade sobre os céus e a terra. E é isso que eu convido os irmãos, a não vacilarem na sua fé, porque o mundo está forçando uma adoração a outras coisas que não são o nosso Deus. E que nós estejamos atentos a isso. Amém. Marcos, só uma... Claro, Eu sei claro. que o tempo nosso já foi aqui por 10 minutos, mas eu quero citar, eu separei isso aqui, Serviço Cristão, página 157, exatamente sobre isso que foi abordado. A igreja remanescente terá que passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por seus súditos e seus habitantes no mundo que ele adquiriu domínio sobre as igrejas apostas, mas eis que tem um pequeno grupo que resiste à supremacia de Satanás. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influência nas nações pagãs para destruir Israel, assim num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir cada filho de Deus na face da terra. Isso é forte? Tremendamente forte. Marcos, nós estamos entre a luta entre o bem e o mal. Quem eu vou escolher? É isso mesmo, meu amado. Infelizmente, nosso tempo se foi. Espero que você tenha um restante de semana maravilhoso. Vou pedir para o meu amigo Joel fazer esta última oração deste culto de oração. Joel, por favor. Vamos orar. Grande Deus, nós te louvamos,
nós te agradecemos pelo fôlego da vida que o Senhor ainda tem nos concedido. Nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar a nossa vida no teu altar, na tua presença. O Senhor conhece os nossos projetos, sonhos e metas, mas que tudo venha cumprir de acordo com a sua santa vontade. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles meus queridos que estão no hospital nesse momento, talvez entubado, talvez muitos desses não voltarão para casa, mas que eles possam ter a certeza da vida eterna e da ressurreição naquele grande dia. Eu quero orar também pelos familiares daqueles que estão nos hospitais, estão aflitos, estão sofrendo, Senhor. Conforta este coração, traga paz para este coração, para que essa família possa entender que o Senhor ainda é Deus deles. Eu quero orar também pela tua igreja. Senhor, que a tua igreja possa crescer ao redor do mundo e que nós possamos pregar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Mas primeiramente, ó Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas e queremos estarmos preparados para aquele grande dia quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. É em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado. Até sábado, meu amado, na nossa escola sabatina, às 9 horas. Tchau, tchau. Até mais.